Cara, eu vou contar uma história que foi o dia que eu percebi que eu não acredito a vida que eu vivo. Ok? Porque, assim, às vezes a gente vai fazendo as coisas e a gente vai contando para as pessoas, não, que legal, mas pra gente é normal, porque a gente está Sim. inserido dentro das coisas. É comum, né? Você sabe o que eu tô Sim, falando, sim. né? Nossa, e tal, né? Vocês estão nesse tanto de pessoas e tal, mas a gente acaba, tipo, vira algo rotineiro, né? Nossa, você evangeliza e tal, não sei o quê, você prega pra bastante gente. Você tá me entendendo? Então acaba que a gente não percebe o que a gente está inserido, sabe? Mas aí teve um dia que eu falei, nu, a minha vida é muito louca, cara. É o mineiro, né? Nu. Eu tava numa tribo indígena, num país aí. Daí a tribo ela já tinha uma igreja local, mas ela era dividida entre os cristãos e os muçulmanos, entendeu? Então a gente vai lá, fica na igreja, faz um trabalho com os cristãos e busca alcançar ali, né, Isso o numa resto. tribo, Uma tribo tem a indígena. divisão é religiosa. Divisão religiosa dentro da tribo. Daí estávamos lá, não tem eletricidade, né, aquela coisa bem meio do mato mesmo. E já estava à noite, era tipo assim, coisa de 9h30 da noite, e 9h30 da noite já está todo mundo dormindo, né? Sim. Então, nossa equipe também já estava preparando para dormir quando chega o que seria lá o cacique, né, o chefe da tribo. Ele vem andando e tal, eu falei, vem com o tradutor, né? Precisamos da sua ajuda. Isso 10 horas da noite. Ok, o que o senhor precisa? Porque tem uma vila vizinha, e essa vila vizinha não tem igreja, não tem cristão, é uma vila que ainda não foi alcançada, então a gente não pode sair entrando, entendeu? Porque senão... É a mesma etnia, mesmo povo? Assim, É próximo ali, entendeu? Sim. Mesma etnia e tal, só que era uma outra vila, entendeu? Com outro cacique e tal, outra estrutura, e que não havia nenhum cristão ali ainda. Mas tem uma jovem lá, que ela está manifestando um demônio lá agora. Vocês podem ir lá expulsar o demônio pra gente? Aí eu olho pro tradutor, o tradutor olha pra mim. É os dois, Tá lá. tudo escuro. Como é que nós vamos? Ah, não, vão te levar na moto. Aí vi uns meninos de 12, 13 anos nas lambretinhas pra levar, E eles são os pra meninos levar que a iam gente levar na na moto, moto. cara. Pra outra tribo. Sabe aqueles filmes de terror? Você fala, não entra no porão. Não entra no porão. Aí dá Não aquela vá pro meio da curiosidade, mano. floresta. Sobe na Em moto. direção ao demônio, né? Aí o tradutor olhou assim pra mim, nós vamos? Eu falei, lógico, e se a gente não for, quem vai? Né? Se a gente não for, o que vai ser da menina? Verdade. Daí veio, eu não esqueço, cara, o menininho ele devia ser assim, desse tamanho, dirigindo a moto, eu segurando nele assim, ó. Eu, do tamanho que eu sou, cara. E começamos a entrar assim, você só via o farol da moto, sabe? Você não enxergava nada além disso, sabe? E indo entrando pra dentro do mato, e tal. Do nada vira mais pra dentro do mato ainda, sobe o morro. Eu lembro que teve um morro maisinho, me viu e falei, aqui, você vai ter que descer que a moto não vai subir, não. Acostumado com os meninos agora. A moto não vai subir, não. Então eu desci, subi a pé, depois me pegou de volta lá em cima, né? Daí na hora que a gente chegou, era tipo assim, mato, do nada, abre assim, né? E uma vila. Daí na hora que a gente chegou lá, paramos assim próximo da casa, você já escutava a menina gritando, né, de dentro da casa. Era uma jovem, ela tinha acho que 15 anos. Só que é o seguinte, são 10 horas da noite numa vila na Ásia, no meio do mato. Chegar gente já é diferente. Chegar gente branca Mais ainda. vira, né? Meu Deus. Assim, É o negócio problema. espalha de um jeito, meu irmão. Mas é problema assim ou é um evento? Tipo assim, acho... Não, pode ser os dois, né? É um evento e vira problema se ninguém saber que você estava indo. Como o cacique lá Já chamou a tinha gente, avisado. Sim. então estamos tranquilos. Daí, a gente entrou na casa, tinha 4 pessoas segurando a menina de 14, 15 anos. 2 na perna, 2 no braço, ela debatendo aquela coisa bem... pá, sabe? Sim. E era uma coisa, tipo assim, bem pequenininha, uma casinha de madeira, sabe? E aí eu com o tradutor, a gente olhando assim, eu sento assim do lado da menina. Na hora que eu olho, a vila inteira entrando para dentro da casa para ver o que estava acontecendo, por que tinha a menina gritando, e 2 brancos na vila 10 horas da noite. Entendeu? Era você o tradutor, no caso. Eu e o tradutor. E daí, eu olhando, sem brincadeira, devia ter umas 100 pessoas naquela casa.
Não tô brincando. Entre crianças e adultos, é uma casa minúscula. A vila inteira veio. Cara, Deus Todos preparou lá o dentro. púlpito, Deus fez o culto. Então, rapaz. E aí eu olhei assim, tal, eu olhei pro tradutor, aí a gente resolveu o problema da menina, né? Expulsamos o demônio, fizemos ali libertação com ela. Aí ela acalmou, ela conseguiu sentar, respirou, ela voltou, né, a si mesma. Então, aí ela voltou a si mesma. Sim. E daí eu olhei para todo mundo assim, eu olhei pro tradutor e falei: "Tá pronto?" Ele: "Pra quê?" Eu falei: Ué, agora que o nós pau vai vamos- quebrar, né, irmão? Nem tinha começado. Que era Agora prazer, irmão. Tava esperando por isso, Até a minha agora vida toda, eu né? trabalhei pra isso. E Ah, essa deixa. vila, ela mexia muito com animismo, bruxaria, né? E o cacique... É comum? É comum. E o cacique muçulmano, Sim. né? É estranho, né? Aí eu virei assim pra Muçulmano, todo mundo. Sim, exato. Eu virei pra todo mundo e falei: "Vocês estão vendo isso aqui que aconteceu? Tamo. Vocês acham que é o quê?" Aí, aquele silêncio, né? Pois é, isso é os demônios. Vocês ficam mexendo com bruxaria, com animismo. Isso é o bicho. É coisa ruim. Você acha que isso aqui é legal? Olha o que aconteceu com a menina. Mas tem um que é superior. Aí tasca Jesus na galera, né? Tasca Jesus na galera. Tem um que é superior, que é acima de todo principado, toda potestade. Não precisa de ficar indo para feiticeiro, para fazer mandinga, que não sei o quê. Né? Tudo a gente encontra, né? Em Cristo. Esperança, solução em Cristo. Né? E a gente pregou o evangelho e tal. Quem quer Jesus? Aí acho que foi uns 40, assim, sabe? Na lata. Pentecoste. É. Daí já tá aquele, né? Daí, cara, aí as pessoas recebem Jesus e tal, aquela coisa toda. Voltamos pra motinha. Gruda Abraço no no menino. menino. Tac, né, no meio do mato. Voltamos pra outra vila na igreja e tal. Aí eu deitei assim, no chão, né? No colchão. Aí eu fiquei pensando, eu falei: "Meu Deus. Se não der certo. Essa é a minha vida, cara. Que massa, bicho." Agora, uma coisa interessante, né, Pedro, dessa história que você está contando, é que naquele lugar, muitas pessoas, quando acontece algo dessa forma, né, ou fica desesperado e fala: cadê o pastor? Cadê o presbítero? Cadê o... Né? O Não cara, tem, cadê o cara. cara? É. Não tem. É você, É que você. está ali É. e é você que é a resposta para aquela situação. Né? Você é a resposta para aquela situação. Sim. E a pessoa às vezes fica nessa esperança, esperando que seja o outro. Né? E outras coisas mais que você contou lá, quando um converteu, que você pegou lá e já batizou o homem lá em cima. Não, quer dizer, não tinha um Não tinha rio, nada, não né? tinha uma piscina, mas tinha que ser. Né? E é o momento, é a oportunidade. E olha como Deus usa, olha como Deus faz. Pedro, a gente tem uma... eu não gosto muito de ficar acentuando, vamos dizer, pontuar falhas na igreja, porque a gente não pode generalizar. Isso é um fato. Só que o evangelismo é o que você carrega. E geralmente, né, assim, aquilo que você carrega é o que você observa que tá faltando. Você vê o problema, Vê o você- problema. Eu costumo dizer pro pessoal assim, ó: cara, você quer descobrir seu chamado? Quer. O que é que você acha que a sua igreja precisa? Aí o cara diz: cara, aquela igreja precisa de ensino. Eu disse: pronto. Pronto, resolvido. Aí você descobriu, eis o seu chamado, né? É. Mas, Pedro, se você fosse hoje assim, a gente precisa, eu acho que, diante de tudo que nós estamos conversando aqui, chegar nesse ponto. É o que te faz suspirar, é o que te faz acordar Paixão. a paixão. Né? Tem algo que eu estava conversando hoje, inclusive, né? Longe aqui do podcast com o Rafael, e dizendo: cara, se você tem paixão, as pessoas começam a acreditar só porque você acredita, né? Então, assim, essa é a sua paixão, o evangelismo. Sim. E de que forma hoje você consegue transmitir isso para a igreja, ou mostrar a importância disso, ou qual é o quadro que você encontra hoje? Claro que você vai ver um déficit ou uma falha, né? O que é que você acha? O que é que você está vendo hoje e o que é que você está contribuindo para que isso possa mudar? Então, quando a gente fala de problema, quando se trata de problema em relação ao evangelismo, para mim é opinião.
Ah, é? Como muita assim? gente tem muita opinião sobre o que é evangelismo. Ah, sim. Entendeu? Conceitos. Conceitos. Ela vai construindo conceitos sobre aquilo e monta a sua própria definição do que é e fica ali. Entendeu? Mas não... Eu gosto muito de falar isso. Não conhece a verdade. Sim. E aí, se a pessoa não conhece a verdade, no caso, sobre evangelismo, ela permanece em um estado de aprisionamento, a passividade, a vergonha, a medo dos homens, né? a conceitos errados que não permitem que ela caminhe em liberdade. Mas na medida que ela encontra com a verdade sobre aquilo, ela é feita livre, porque a verdade vos libertará, né? Então, qual é o problema? O problema é que muita gente tem muitos conceitos. E qual que é o nosso objetivo quando a gente vai fazer também de evangelismo, quando a gente vai falar sobre evangelismo para pessoas? Vamos apresentar a verdade do que é evangelismo? Vamos mostrar o que de fato é o evangelho, o que é evangelismo? E aí não precisa de muito esforço, sabe? Porque na medida que as pessoas vão ouvindo e falando, cara, é isso então? Era só isso? Só isso. Tão simples assim? Então tá bom. Então aí tudo bem, aí eu faço então, entendeu? E aí elas são livres, elas são feitas livres para praticar o evangelismo. Então você vê hoje, vai em lugares, as pessoas não sabem o que é evangelismo. É isso? Ou tem conceitos que foram construídos por meio de próprias opiniões, entendeu? Aquele negócio do achismo, né? Evangelismo, você vai perguntar, o que é evangelismo? Você perguntar numa igreja o que é evangelismo, você vai ter 10 respostas diferentes se tiver 5 pessoas, né? Agora, se tiver 50 pessoas, você vai ter 300 respostas diferentes. Então, assim, é necessário uma clarificação, que se jogue luz no assunto de evangelismo, mas muita gente pensa ser desconfortável. Por quê? Porque é jogar luz em algo que vai me levar à ação. Né? Então, acaba que nem busca entender de fato o que é, né? E se é necessário, você está doido, cara. Eu penso que é impossível ter uma vida plena cristã sem o evangelismo. Sim. Você já encontrou algum lugar assim, tipo assim, Robson, vocês são músicos, aí às vezes a gente diz assim, cara, precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo, mas às vezes você encontra um lugar, você chega lá, cara, aquele louvor. Né? Então, assim, você encontrou alguma igreja que funciona bem nessa área, assim, que, cara, poxa, esses caras são referência pra gente nessa sua área, assim, especificamente naquilo que você acredita e tal? Cara, eu conheço algumas igrejas lá nos Estados Unidos, né? E agora, o que na grande maioria das vezes acontece é você não encontra uma igreja que é referência nisso, mas dentro da igreja tem pessoas que são referências. Que são referências. É como se fosse um remanescente ali, sabe? Sim. Então, eu sei de igrejas, né, ministérios que, cara, né? Agora, igrejas num contexto geral, em referências em evangelismo, eu não vejo muitas, não. Mas tem várias aí, né, para mim, que eu vejo a maioria nos Estados Unidos, que são fantásticas, cara, fantásticas. E é interessante que, às vezes, uma das preocupações que as pessoas têm, né, tudo isso que o Pedro falou, medo, insegurança, né, também aquela questão do controle, né? Tipo assim, o que o outro vai... Como se você entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu sei exatamente o que você está falando. O que o outro vai falar com aquilo, né? Isso aí não cabe a gente. Podemos pegar só esse ponto aí e trazer para explicar como que esse negócio funciona, aquela questão de opinião e verdade? Isso, manda ver. Pode? Você se importa? Manda ver. Porque a pessoa pensa, né, ela quer se manter no controle do evangelismo, portanto, isso gera vários medos, gera insegurança. Por que gera medo e insegurança? Porque a gente é falho. Você fala no controle da situação. Tipo assim, eu preciso saber o que eu vou falar, eu preciso ter as fórmulas memorizadas, né, as abordagens certas, no momento certo, o caminho de versículos corretos. Então, eu tento me manter ali no controle da situação, né, ou saber o que eu necessito de fazer. Ter as respostas para todas as respostas para todas as perguntas e tal. Mas eu sou falho, então isso não... Aí começa a gerar medo, insegurança e tal, e tal, e tal. Mas qual que é a verdade? Pergunta, quem é responsável pela conversão? O Espírito Santo. O Espírito Santo, porque ele é quem traz a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Justo? Sim. Então, quem converte a gente? Não, é o Espírito Santo. Ou seja, a minha responsabilidade não é de converter ninguém. Não. Pronto.
Então já tira medo do fracasso, porque se a pessoa não converter, não é meu trabalho. Sim. Então não precisa ter medo do fracasso. Pronto, já foi nessa aí. Tirei o sofisma. É. Outra pergunta. Se a glória do resultado pertence a ele, a glória do meio pelo qual a gente chega nesse resultado pertence a quem? Necessariamente. A ele? Sim. Tudo aí. Ou a mim? Tudo aí. Não, mas a gente quer roubar a glória. Sim. Entendeu? Sim. Não, eu vou escolher a fórmula correta e o jeito certo, aplicar, e aí ele chega no resultado. Como se ele vai pegar o que eu quero fazer e vai fazer dar certo. Sim. Mas não é isso. Não é isso. É uma dependência, porque eu não posso ficar no controle da situação. Ele está no controle da situação. Exato. Então, se eu dependo dele e o resultado depende dele, você está me entendendo? Sim, claro. Eu o fracasso deixa de ser habilidades e o sucesso deixa de ser habilidades no sentido de eu preciso ter uma boa habilidade, um bom conhecimento, um bom resultado ali para ter sucesso, e se eu não conseguir responder ou se a pessoa não se converter, isso vira fracasso. Então deixa de ser isso e passa a ser o quê? Se eu obedecer, sucesso. Se eu desobedecer, fracassei. É isso aí. Então, sai do campo de habilidades e Sim. passa para o campo de obediência. Em resumo, o meu posicionamento é obediência. Pronto. Entendeu? E confiar. E isso é sucesso. Exatamente. Então, se eu estou obedecendo, se pessoas se convertem ou não, eu estou tendo um evangelismo de sucesso. Por quê? Porque é sobre obediência, não é sobre as minhas habilidades. Nunca foi. Sim. Deus nunca dependeu de experiência de ninguém para fazer as coisas. Você está me entendendo? Sim.